Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado para fazer aquela atualização aí de mais um dia de boa movimentação dentro de Bovespa e hoje entrando na correção que a gente já havia comentado, apesar de ter um volume baixo, é o que a gente vai ver hoje, beleza? Então, já sabe, né? Tudo aquilo, tá, pessoal? Inscreva-se aí no canal, deixa um joinha, compartilhe o vídeo aí para o YouTube entender que é de boa qualidade entregar para mais pessoas e vocês ajudar o nosso trabalho desse lado aqui também, beleza? Só antes da gente já partir para o gráfico sem enrolação, lembrando que agora a gente conta com um serviço de consultoria, tá? As informações já estão todas no nosso site do capitalismo.com.br. Então, para você que quer definir seu perfil de investidor, já tem uma carteira montada de investimentos e está desbalanceada, está correndo risco demais, não sabe o quanto está correndo por cada modelo operacional, é de curto, médio, longo prazo, carteira de dividendo, focado em ações internacionais, então tudo isso, caso precise de um plano personalizado de consultoria, temos aí agora com o Thiago Prux, que é o especialista aí com mais de 20 anos de experiência dentro do mercado, e as informações já constam todas lá no nosso site, tá? Inclusive, vocês conseguem conferir também o desempenho das nossas estratégias frente ao Ibovespa no mesmo período, ok? Lembrando que o link para cupom lá no nosso site tá aqui na descrição, mas já está descontado também lá no site, já está aplicado o desconto, beleza? Partindo aqui para a bolsa, tá, pessoal? A gente tem aí, teve um dia hoje de alta, né, de 1,23, mas, né, o volume aqui comprador bem baixo, tá, pessoal? Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Volume baixo, apesar de ter deixado um candle comprador em cima de uma zona de suporte, onde inclusive conseguimos mapear bem essa região de suporte dos 21 mil pontos, né, que eu já tinha comentado aqui há 3, 4 semanas, que eu venho comentando tanto nos vídeos aos finais de semana, que são os ativos do panorama, né, o radar de swing trade, e também agora no nosso novo quadro aqui, que é o fechamento de mercado, a gente já veio mapeando essa região como importante zona de suporte, né, olhando mais pelo gráfico semanal que fica mais nítido, seria toda essa região dos 121 mil pontos que já serviu como resistência anteriormente, tá? E agora serviu como suporte, pelo menos no primeiro reteste. Vale lembrar que o Ibovespa, né, a média móvel de 9 já se aproximou, né? Pode ter ainda mais uma puxada aqui para cima, até acho por conta dessa movimentação forte de baixa basicamente em linha reta, testou aqui uma zona de suporte, pode querer empurrar um pouco mais para cima aqui até na região de 124.300, que foi o que a gente já comentado no início aqui dessa semana, né, dessa possibilidade, mas se perder a mínima dessa barra aqui compradora, pode ocasionar aí mais uma movimentação de baixa, tá? Ou segundo cenário, é a gente ficar enroscado aqui, né, mais uma semana, produzir basicamente uma consolidação em cima dessa zona de suporte, tá? Então, bastante cuidado aí nesse momento, tá? O dólar futuro deixando uma barra vendedora em topo, né? Hoje aí uma queda. Deixa eu só tirar essa cor aqui para não ficar muita coisa no gráfico. Uma barra vendedora, uma queda aí de 0,84, mas ainda segue aqui acima das médias móveis, né? Dado uma correção esperada, se afastou bastante dessas duas médias móveis, né? Eu sempre uso as duas como base da minha análise, né? Eu gosto de usar bastante o gráfico limpo, mas para ver aqui correções e tal, eu gosto de usar bastante as médias. O que anularia essa barra aqui, podendo demonstrar uma recuperação já de alta, seria o rompimento da máxima dessa barra. Então, um fechamento acima de 5.323, né? Voltaria a expectativa rápida para ir lá para os 5.360, 5.370, ou tem a possibilidade de a gente fazer uma movimentação aqui um pouco mais lateral, vir testar aqui os 5.240, quem sabe testar o suporte aqui, que foi o antigo nível de resistência no 5.204, mas por enquanto o dólar ainda segue a tendência e o cenário, né, a estrutura de alta no curto prazo, tá? Partindo para os índices rapidamente, tá, pessoal? Os índices ainda seguem o mesmo processo, tendência de baixa no curto prazo, possibilidade aqui de um pullback, né? Então segue tendência de baixa, possibilidade aí de voltar a retestar, quem sabe, a região dos 12.900, tá? O setor imobiliário também aí reagindo, mas ainda dentro de uma tendência de baixa principal, lateral em fundo, né? Feio, possibilidade de voltar a testar os 890 e suporte aos 826, né? O índice de consumo em cima de uma zona de suporte,
deixou aqui um engolfo de alta, sinalizando a possibilidade de fazer uma correção ainda um pouco mais para cima, mas que não altera também a tendência de baixa principal. O IEX, que é o índice de elétrica, dando aí mais uma puxada para cima, mas ainda segue com volume comprador abaixo da média, né? Então movimento fraco, para sinalizar uma retomada mais confiável de alta, só acima dos 91.570 pontos, tá? O índice de materiais básicos marcou fundo na região, né, deixando aí um engolfo de alta, sinalizando a possibilidade de um repique também para cima, só que apenas um repique por enquanto, tá? O nível principal de resistência agora é a região lá dos 5.540 novamente, ok? Antes da gente partir para os ativos aqui dentro da nossa bolsa, vamos dar uma olhada lá fora. A gente tem um S&P hoje com uma volatilidade aí contida de basicamente um fechamento próximo do 0 a 0, né? Um candlezinho aqui sinalizando dúvida nesse rompimento. Se perder a mínima e fazer um fechamento abaixo da mínima de hoje, pode ocasionar uma correção um pouco mais para baixo, para quem sabe voltar a testar os 5.236. Tá? Essa região aqui de suporte do canal de alta, mas não altera a tendência de alta de curto prazo ainda do S&P 500, que agora é o novo alvo lá na região dos 5.530, né? Só que rompeu o topo ontem, falta entrar volume comprador, tá? Volume ainda aqui bem baixo após o rompimento. O Dow Jones uma leve alta, deixa eu só fechar isso aqui, né? Mais uma leve alta aí de 0,20, ainda segue o processo aqui por enquanto de pullback, possibilidade de ficar aqui lateral de range amplo, né? Resistência na faixa dos 40 mil pontos e suporte na faixa aí dos 37.700, tá? Aqui a gente poderia até colocar um suporte inclinado, olha. Só ajustar aqui. O contexto aí que a gente tem por enquanto para o Dow Jones está também um pouco mais travado, né? O índice da Nasdaq segue ainda a tendência de alta, deixou um candle aqui de dúvida após um rompimento, possibilidade de quem sabe fazer uma movimentação para baixo em forma de correção, apesar de seguir na tendência de alta, né? Você tem que tomar cuidado. O petróleo, né, o Brent, segue fazendo um repique da última forte movimentação de baixa, principal nível de resistência, região dos 80 com 80, tá? Lembrando que aqui é dólares, já a zona de suporte segue sendo a região lá dos 75 dólares, tá? Ainda bem fraco ainda, né? Movimento por enquanto apenas de repique, ok? Pessoal, lembrando que se você quiser ver a análise do seu ativo, só deixar aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico desejado, que eu trago análise pro dia seguinte, beleza? Outra coisa é, vocês gostariam que fizesse análise ali também diária do Bitcoin e do Ethereum? Deixa aqui nos comentários que aí eu começo a colocar aqui também o vídeo do Bitcoin e do Ethereum no fechamento, tá? E ali os vídeos, os índices setoriais, creio que não tenha tanta importância de ficar fazendo a análise todo dia no fechamento, tá, pessoal? Eu tô pensando em deixar essa análise setorial mais pro vídeo de final de semana, tá? E aí dá pra gente dar uma olhada em mais alguns ativos, tá? Uma olhada ali com base no fechamento, mas deixem aí os feedbacks, que como eu disse, apesar de ser um quadro novo, vocês fazem parte do quadro, né? Então qualquer sugestão e essas opiniões referente ao que eu citei aqui de sugestão minha mesmo, para vocês para ficar a critério aí de vocês também, tá? Vamos dar uma olhada aqui então, olha, o Bitcoin no dia de hoje, né, segue tendência de alta principal, só para a gente comentar o contexto. Tá aqui lateral em topo, rompendo 73.970, que é o time high, o topo histórico, tem alvos bem mais para cima, tá? E a gente pode projetar assim que for feito o rompimento, mas por enquanto segue aí lateral, tá? Tendência de médio prazo e de longo prazo ainda segue de alta. O Ethereum, deixa eu pegar um gráfico mais limpo aqui, segue trabalhando dentro de um contexto altista também, né? A gente teve recentemente o ETF também foi aprovado lá nos Estados Unidos, mas que ainda falta apenas a questão de acertar. Eu esqueci o nome do outro critério, que é para os fundos poderem se posicionar dentro do ETF, né? O ETF ele foi aprovado, mas ainda não foi liberada a negociação para alocação de fundos dentro desse ETF, tá? Que tá para sair nos próximos 30, 40 dias, se eu não me engano, mas que isso deve trazer com certeza é, né, como é que eu digo isso? Um olhar mais forte para dentro de Ethereum, né? A gente já viu aqui essa bonita barra compradora, a gente sabe que pessoa física, varejo, não tem a possibilidade de fazer uma barra dessa, né? Então, pode ser que os institucionais já estejam se posicionando, né,
grandes chances. Aqui lateral, mas segue tendência de alta, rompendo aqui os 4.100 dólares e fechando acima desse topo principal, abre espaço para buscar os 4.915, beleza? Dito isso, voltando agora para a nossa bolsa, os dois ativos que mais caíram e os dois que mais subiram no dia por enquanto, tá? A gente tem Braskem acionando um pivô de baixa, né? A gente até comentou no vídeo de final de semana, agora, recentemente, a possibilidade de venda em Braskem, se eu não me engano eu falei de Braskem, tá? Não lembro agora se foi no vídeo aberto ou se foi no vídeo fechado aqui para clientes, mas já tinha sido comentado aqui sobre Braskem, né? O papel que vem trabalhando dentro de uma tendência de baixa, né? Tendência de baixa, movimentação de baixa, correção, movimentação de baixa, quebrou essa estrutura principal de baixa, fez aqui a correção, perda de fundo, mais um pivô, né? Acionou aqui até um trade de correção, olha. Perdeu a mínima dessa barra, stop. Perdeu a mínima, né? Dá uma venda com stop na máxima para tentar carregar até o suporte lá dos 16,90, que é o próximo ponto principal de Braskem, tá? Pivotou no semanal também. Bem bonito aí para venda, né? Quem pegou, quem já está dentro por algum motivo, stop aí na máxima de hoje, um stop mais protegido, tá? Alvo lá para a região dos 17,07, depois a região dos 15,90. Sabesp também, né? Então 0,88 apenas de queda. Nada para ser feito, testando aqui LTB, né? Um nível de resistência. Após testar um nível de suporte, fez uma movimentação aí de alto, mas não tem nada claro por enquanto, tá? Seria necessário mais alguns dias laterais nessa região aqui dos R$ 77, para depois, quem sabe, voltar para romper o topo dos 79 e aí sim configurar um pivô de alta, né? Porque a gente tem bastante fluxo comprador aqui dentro do papel, então é necessário agora ter paciência para esperar desenvolver o movimento, tá? Por enquanto não tem exatamente nada para ser feito. Local web, na verdade, tô batendo cabeça, pessoal. Sabesp foi o segundo ativo que mais caiu, tá? Não foi o que mais subiu, não, tá? Não sei se eu falei o que mais subiu. Você começa a ver muito gráfico, vai ficando meio doido, pessoal. Mas enfim, Sabesp foi o segundo ativo que mais caiu, tá? Local web, agora, o primeiro ativo aí que mais subiu no dia de hoje. Inclusive, alguém perguntou do papel recentemente, né, aqui embaixo, olha, sobre a possibilidade de um trade de contratendência. Eu até falei que teria possibilidade, mas que não faria, né? Mas aí, quem pagou o risco foi recompensado, né? O papel acabou subindo aí, olha, 9,5% contra um risco de 6,10, né? Agora deixou mais uma barra compradora no dia de hoje. Se a gente olhar pelo gráfico semanal, a gente sabe que é um nível de suporte bem importante, né? Olha, isso aqui, inclusive, já foi um dos ativos que eu trouxe análise de médio prazo aqui sobre ele quando ele se aproximou desse nível de suporte aqui dos R$ 4, né? O gráfico semanal fechou com um padrãozinho que tecnicamente pelo semanal daria aqui a possibilidade de um trade de contratendência que a gente chama, né? Tentando carregar até pelo menos a região do 5,07 ou voltar aqui nessa linha de retorno do canal de baixa, lá no nível de resistência do 5,30, né? Então, bem bonito. Rompendo aqui pelo diário, ele aciona um pivô de alta, tá? Olha. Então, acima dos 4,70 aciona um pivô de alta, que segue aí com mais um upside de 12% até a casa lá dos 5,30, tá? Bastante volume comprador, é até interessante o papel. Se a gente pega para olhar as médias, ele já conseguiu pela primeira vez romper as médias móveis, voltar, fazer um pullback, deixar aqui um possível fundo ascendente de curto prazo, tá, pessoal? A tendência principal ainda segue sendo de baixa, mas com a possibilidade de voltar a retestar lá, quem sabe, a faixa dos 5,27. O segundo papel que mais subiu é MRV3, não vejo nada para ser feito, tá? Papel aí travado, só acima aqui dos 7,80, a possibilidade de voltar a buscar a faixa lá dos 8,90, né? R$ 9, mas por enquanto não vejo nada para ser feito. Ok? Comentando aqui agora os ativos que foram solicitados, Petrobras ainda não vejo nada para ser feito, tá? O papel travado. Para acionar um pivô de alta e voltar à expectativa de fechamento de gap nessa região dos 40,24, precisa romper os R$ 39 e fechar acima. Aí confirma o pivôzinho aqui de alta que gera expectativa para voltar, né? Fechar e quem sabe esse gap. Outro ativo que foi solicitado nos comentários de ontem é Cosan. E esse papel tá bem bonito, mas assim, é um trade de contratendência, tá, pessoal? É porque também a tendência principal ela é de baixa, né? O papel vem se desenvolvendo aqui dentro de uma
de um canal de baixa dada essa linha amarela, desde que acionou um ombro, cabeça, ombro aqui nessa região, né? Ó. Ombro, cabeça, ombro, entrou num processo de canal de baixa, perdeu o fundo base da última tentativa de alta, que foi esse fundo aqui, que foi perdido, né? Seguiu aqui uma tendência de uma movimentação forte de baixa, cravou um suporte aqui lá na região dos 12, que é um suporte do semanal, que inclusive foi comentado aqui nos vídeos do Panorama também, né? Então a zona de suporte aqui é importante, a movimentação muito forte de queda, zona de suporte. Olhando lá pelo gráfico diário e olhando o mensal, a gente vem de 1, 2, 3, 4, 5 meses seguido de baixa, testou aqui um nível de suporte importante, tentando buscar aqui a possibilidade de um trade de contra-tendência para pelo menos voltar a testar esse antigo nível de suporte base que era na região dos 14,88, que agora virou um nível de resistência, tá? Então, um upsidezinho aí de 10,90, olhando lá pelo gráfico diário, a gente vê que tecnicamente ele teve o rompimento desse canal de baixa, né? Aí continuou caindo, ok? Só que detalhe, tá, pessoal? Esse nível aqui, olha, do canal de baixa era resistência. Ele faz o rompimento aqui e vem caindo. Só que com o fechamento de hoje, ele deixou aí um sinalzinho de possível reversão de curto prazo. Tá? Ele está testando todo esse antigo nível de suporte agora como resistência. Então, é um pullback aqui bonito, apesar da tendência ser de baixa, tá, pessoal? Isso aqui é um trade rápido, trade de contra-tendência. Tem aqui um upsidezinho maneiro. No rompimento da máxima tem a possibilidade de uma compra. O stopzinho eu colocaria aqui um pouco abaixo dessa região para tentar carregar pelo menos até aqui os 14,70, tá? Então tem uma relação aqui bem interessante, essa estrutura que foi perdida aqui como suporte ainda não foi testado como resistência, então vejo uma possibilidade em COSAN, mas lembrando que a tendência ainda é de baixa, tá? Então seria aqui mais ou menos um risco aí de 3,5 para buscar 13%, né? Então uma boa relação de risco-retorno, um contexto aqui bem definido pro contexto de contra-tendência, né? E achei bem interessante aqui também e valeu por terem solicitado esse ativo, tá? Porque já estava aqui na lista de acompanhamento também, beleza? Então esse foi mais um fechamento de mercado, hoje passou um pouco mais do tempo, mas é isso e até amanhã.